Abre a escritura em Apocalipse capítulo 21. Vamos ler aqui então do versículo 9 ao versículo 21. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre esses os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Amém? Que imagem bonita, né? Que figura maravilhosa. Essa imagem dessa cidade, uma cidade gloriosa, uma cidade que tem a glória de Deus, uma cidade que é feita de ouro puro, uma cidade que tem por fundamentos pedras preciosas, uma cidade toda cravejada de pedras preciosas, uma cidade cujas portas são de pérolas e de uma só pérola, ou seja, é uma cidade belíssima na sua descrição, sempre lembrando que esta é uma cidade simbólico-profética. Por que temos que enfatizar isso? Em razão da tradição cristã, mesmo católica, ou que seja evangélica, protestante, é aquela visão tradicional equivocada que pensa essa cidade como sendo uma cidade que Deus tivesse ido preparar para nós morarmos dentro dela, para que os salvos morassem dentro dela. Então há uma expectativa da parte dos cristãos que Deus construa logo essa cidade. Entretanto, o texto nos é muito claro quando diz que esta cidade, ela não é uma cidade literal, antes trata-se da noiva do Cordeiro, da esposa do Cordeiro, como diz o capítulo 21, versículo 3 e 21, versículos 9 e 10. Então, ao olharmos para essa cidade, é preciso que nós contemplemos o quê? Contemplemos o povo eleito de Deus, de todas as eras. Ou seja, tanto o povo eleito de Deus do Antigo Testamento, como o povo eleito de Deus do Novo Testamento, estes que não somente foram salvos, no sentido de terem sido redimidos da condenação eterna, mas também que foram unidos a Deus, foram unidos a Cristo, foram unidos em vida e natureza com o próprio Deus, constituindo, como nós falamos semana passada, um grande complexo divino humano. Então, assim, Deus tem um propósito eterno a cumprir, e esse propósito se cumpre cabalmente, se cumpre plenamente aqui no capítulo 21 e 22 do Apocalipse, quando nos fala desses 3 elementos importantes, que são o novo céu e a nova terra,
primeiro ponto, a Nova Jerusalém, que é essa da qual estamos tratando, e ainda das nações que povoarão a nova terra. Então, de cara, nós percebemos que essa visão bíblica, essa visão apocalíptica, ela não é uma visão maniqueísta. O que é a visão maniqueísta, pastor? Aquela visão que divide o mundo em dois lados, a luz e as trevas, o bem e o mal, ou você vai para o céu ou vai para o inferno. Nesse sentido, como muitos ensinam, que ou a pessoa aceita Jesus para ir para o céu, do contrário, vai para o inferno. E alguém pergunta, pastor, mas não seria assim? Não existe a questão do evangelho, de crer no evangelho? Bem, é porque nós temos que olhar a Escritura como um todo, vendo e observando o que a própria Escritura diz, do modo como Deus alcança os homens ao longo de toda a história. Não somente do ponto de vista do Cristo histórico, mas como que Deus alcança a humanidade de um modo geral, na sua totalidade, no tempo e no espaço. Eu digo isso porque essa visão final, porque Apocalipse capítulo 20, 21 e 22, é a visão final da consumação do supremo propósito de Deus. E o que nós encontramos aqui, então, como consumação? Observem. No capítulo 20, versículo 15, que é o finalzinho do último julgamento, que é o julgamento do grande trono branco, é dito que se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então nós temos aqui a figura, ou melhor, a profecia, né, que aponta para um juízo eterno, o lago de fogo, enquanto a segunda morte. Então há um juízo eterno? Há. A Bíblia diz que o fogo eterno foi preparado para quem? Para o diabo e seus? Não diz que foi criado para os homens. Ainda que a Escritura declare que muitos homens irão para lá, porque se uniram ao inimigo na sua rebelião de tal maneira que foram condenados. Enfim. Mas em seguida, nós vamos verificar no capítulo 21, quando João diz, vi novo céu e nova terra, quando se instaura o novo céu e nova terra, pense comigo, já temos de um lado o lago de fogo, que é o juízo eterno, perfeito? Então resta agora o outro lado. Esse outro lado, ele tem duas categorias. A primeira é a cidade santa que desce do céu, que é a noiva e que é a esposa do Cordeiro. E de acordo com o testemunho de toda a Escritura, a noiva, a esposa do Cordeiro, não é, nunca foi e nem será uma cidade literal, mas trata-se do povo eleito de Deus. Eu não sei, é porque sempre tem pessoas novas chegando, e eu sinto no dever de estar repetindo com ênfase o que eu já disse, mas dê uma olhadinha no capítulo 21, versículo 9 e 10, como é dito aqui, ó. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo, vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Bem, então o anjo, que é claro, o anjo não fala em parábolas, ele fala expressamente, vem e mostrar-te-ei a noiva. Eu vou te mostrar a esposa do Cordeiro. Versículo 10. E me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Então agora João, ele é levado a contemplar a noiva, a contemplar a esposa. E o que ele vê? O que lhe é apresentado? A nova Jerusalém, uma cidade que tem a glória de Deus. E tem toda uma descrição, então, simbólico-profética. Então, essa cidade trata-se, portanto, nós vamos ver isso paulatinamente, na medida que nós discorrermos cada um dos seus detalhes, ela representa o povo eleito de Deus. Coloca isso no seu entendimento. A Nova Jerusalém representa o povo eleito de Deus. Não é o povo de Deus, de todas as épocas. É o povo eleito. E a ênfase no eleito é porque existe um povo de Deus que não é eleito. E deu um nó na mente dos calvinistas, né? Porque logo, e talvez esse seja um ponto que explique o fato de nós muitas vezes declararmos no ministério que ainda que nós preguemos e cremos na doutrina da eleição e predestinação, à semelhança dos calvinistas, mas nós não somos calvinistas. Parece um pouco estranho nós pregarmos algo que eles pregam também, e que eles pregaram primeiro do que nós, que é a doutrina da eleição e predestinação,
Mas nós não somos calvinistas. Por quê? Porque a nossa visão não se esgota nos aspectos da doutrina calvinista. Nós passamos por um ponto que eles também passam, mas nós avançamos no entendimento. Porque eles, na verdade, contemplam essa cidade como sendo uma cidade que desce do céu e que os santos vão morar nela. Ao passo que nós estamos aqui afirmando categoricamente que essa cidade, na verdade, é o povo de Deus. Pastor, mas como é que uma cidade pode ser o povo? Nunca ouvi dizer que uma cidade pode ser o povo. Isso porque existe uma linguagem de que a Escritura se utiliza para poder falar dos propósitos de Deus, para falar da economia de Deus, do modo como Deus trabalha. Por exemplo, se você pegar o Apocalipse, você vai encontrar várias figuras que são utilizadas para falar de realidades espirituais. Para falar de Cristo como Redentor, que foi morto e que ressuscitou, e que é todo poderoso para salvar, é dito que João vê um cordeiro com 7 chifres, 7 olhos, com o pescoço degolado, em pé, no meio do trono de Deus. É uma figura um pouco estranha. E vai agora você imaginar que no meio do trono de Deus tenha lá um cordeiro em pé. Um cordeiro. É lógico que todos nós sabemos que aquele cordeiro é uma figura, um símbolo profético de Cristo. E que cada aspecto daquele cordeiro, o ser cordeiro, os chifres, o número de chifres, que são 7, os olhos, o número de olhos, que são 7, o fato de ele estar recém-imolado e estar em pé, tudo isso são características do Cristo de Deus, enquanto Redentor, enquanto o ressuscitado, enquanto todo suficiente em poder de ressurreição para salvar a todo aquele que crer nele. Então, assim, são símbolos proféticos. Até porque quando a Bíblia fala, então, do povo de Deus, ao longo da Bíblia, não só no Apocalipse, vai usar várias figuras. Por exemplo, nós sabemos, já vimos aqui em aulas anteriores, estudos anteriores, que Deus ordenou a Moisés que fizesse um tabernáculo. Êxodo capítulo 25. Esse tabernáculo, posteriormente, veio a ser o templo de Salomão em Jerusalém. Até aí, tudo bem. Até aí, a visão, a compreensão que se tinha é que Deus queria que o homem construísse na terra uma casa para ele morar. Agora, você imagine só. O Deus todo-poderoso, todo-suficiente, que criou todo o universo, milhões e milhões, trilhões e trilhões de galáxias, de estrelas, de luas, de sóis e de astros. Uma coisa tremenda que o Deus fez. Esse Deus infinito, que criou o finito, agora pede para um homem, um mísero homem chamado Moisés, para no deserto construir uma casa de pele de animal para o eterno morar. Chega a ser uma coisa muito infantil. Pastor, mas você não pode falar assim daquilo que está na Bíblia, porque Deus disse a Moisés, faça-me um santuário para eu habitar. E esse santuário está lá, era feito de pele de animais marinhos, pelos de cabra tintos de vermelho. Mas é infantil, é rudimentar, é elementar. Pastor, mas você está blasfemando? Não, eu estou compreendendo que Deus, ele se revela à humanidade na medida da compreensão daquela humanidade em um dado momento da história. Ou seja, a história do homem é uma história progressiva. O homem está em constante evolução. Entenda a evolução, não do ponto de vista de Darwin, que acreditava na mudança e na transformação de espécie. Nós estamos falando que o homem, sendo homem desde o início, sem deixar nunca de ser homem, ou seja, criado homem, morrer homem, entretanto, no tempo, este homem, ele está num processo de evolução. Começando nos sentidos, o homem primitivo, completamente sensorial, totalmente sensorial, que vai evoluindo para um aspecto agora mais intelectual, quando o homem começa a se perceber a si mesmo, e agora este homem começa ele próprio a transformar a criação, a mudar, a conhecer, a perscrutar, a perguntar, a questionar, a investigar. Aí vem esse mundo da ciência, que é o mundo intelectual, do homem intelectual, mas ainda existe uma evolução para o homem que atingirá o espírito, o homem espiritual. Então, o ser humano ele está num processo de crescimento na história,
E Deus, então, não pode revelar ao homem da antiguidade do mesmo modo como ele se revela hoje, ou como ele se revelará amanhã. É por isso que a Escritura tem esse caráter de progressividade da revelação de Deus. Deus se revelou no passado numa linguagem rudimentar, numa linguagem elementar. Moisés, faça aí uma tenda para eu morar dentro. A tenda, ela tem que ser feita de madeira de acácia, tem que ser feita a madeira coberta de ouro, perfeito? Vai ter tantos compartimentos, vai ter isso e aquilo outro. Faça uma grande tenda, uma grande lona e cubra esse lugar aí e pronto. E você é a minha casa. Aí o homem talvez se ilude com isso. Por isso que até hoje, em pleno século XXI, está aí a cristandade querendo construir templos para Deus. Como se Deus pudesse habitar uma tenda, uma casa, que seja uma capela, que seja uma catedral, que seja o grande templo do Brás. Não vou dizer templo de Salomão, porque Salomão nem está aqui para poder levar o seu nome, nem emprestar o seu nome. Então tem que tirar o nome do Salomão. O templo de Salomão não, é o templo do Brás, do Edi, de quem você quiser, menos de Salomão. Aí fica a seu critério. Ainda que seja aquele templo suntuoso, que está lá no Brás, mas Deus não pode habitar numa casa feita por mãos humanas. E Deus é tão sábio que Deus, ainda que mande construir, ou mandasse no Antigo Testamento, construir aquela casa, Ele próprio, naquele mesmo testamento e naquele mesmo tempo, já dissera, por meio do profeta Isaías, que Ele não habita em casas feitas por mãos humanas. Ou seja, o tempo vai passando, a revelação vai progredindo, aí nós entendemos que aquela casa, aquele templo, aquele santuário, era apenas um símbolo do corpo de Jesus. Está em João capítulo 2, versículos 20, 21, 22 e 23, quando ali Jesus diz àqueles líderes religiosos que o questionaram, com que autoridade ele expulsava do templo os cambistas. Foi quando Jesus falou para eles, dizendo, olha, destruí este santuário, este templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Aí você fala, isso é uma loucura. Como é que em 46 anos foi construído esse templo, e agora este homem, esse Nazareno, é capaz de reconstruí-lo em 3 dias? Aí vem o versículo 20 do capítulo 2 que diz, Jesus, entretanto, falava do templo, do santuário, do seu corpo. Então, João capítulo 2, versículo 20, é um texto extremamente importante para você que quer conhecer melhor a Escritura, porque ali nós temos o encontro, de fato, do tipo, ou seja, aquilo que outrora prefigurava, ao antítipo, aquilo que aquele templo, de fato, representava agora em realidade. O templo, a habitação de Deus e casa de Deus do Antigo Testamento, nunca foi, de fato, a casa de Deus. Foi a casa de Deus, pedagogicamente falando. E Deus, de fato, colocou lá a sua glória, mas tudo dentro de uma escala mínima e de uma escala simbólica. Porque agora é dito que o homem Jesus, gerado no ventre de Maria, aquele Nazareno, que nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, e que aos 30 anos começou o seu ministério, e que era primo de João Batista, que diria, né? Se você confundir as coisas, achar que o Jesus ali se refere ao eterno, aí você vai pensar que Deus então é primo de João Batista. Sabia que Deus tem primo? Quem? João Batista. Nós não vamos confundir as coisas. O Jesus de Nazaré, o homem, né? Foi o corpo gerado por Deus para que o Logos, o eterno, o infinito, pudesse habitar entre os homens. Portanto, a própria Escritura diz que a casa de Deus então é o homem. A casa de Deus é o homem. E por que Deus mandou fazer aquela tenda? Porque aquela tenda era um símbolo do homem. Era um símbolo da humanidade. Não da humanidade enquanto pessoas, mas da humanidade enquanto ser humano. Símbolo que se concretiza na pessoa de Jesus. Agora, quando ele então morre na cruz e ressuscita, todos os que creem nele são reunidos a ele para formar um grande santuário, um grande templo. Por isso que a Escritura também nos diz que a igreja é a casa de Deus. É a casa de Deus. E a igreja tem um aspecto interessante. Ela tem um aspecto múltiplo e um aspecto singular. O que é a igreja? Ora, a igreja é a casa. Isso é singular, é único,
é a casa de Deus. Onde diz isso? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, dizendo: olha, Timóteo, essas coisas eu escrevo para que vocês saibam como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Portanto, a casa de Deus hoje, ela tem uma dimensão muito maior do que o simples corpo de Jesus naquele tempo. Ou seja, a casa de Deus, ela é uma grande casa. Por isso que é dito no Apocalipse que é uma cidade. Porque o que seria uma cidade, senão o conjunto de muitas casas? Sim ou não? Mas não é um assentamento. A Nova Jerusalém não é um assentamento. Que os irmãos fiquem claros disso. Não é, Gil? É um assentamento que está precisando de regularização? Não. Não, é uma cidade. Cidade implica governo. Não implica governo? Organização, urbanização. Ou seja, teoricamente falando, uma cidade tem que ter todas as características de uma cidade. Não é um mero conjunto de casas ou de habitação. Então, nesse sentido, a igreja, ela tem um aspecto singular. É uma cidade. É o que Paulo fala em Efésios 2:20. É o edifício de Deus. Agora, essa cidade, ela tem muitas casas. Querem ver? Está aqui, uma casa. Josué, você é casa de Deus. Deus habita você. Portanto, está ali o irmão Magalhães, outra casa. Está ali o nosso irmão Elcádimo e a irmã Caldineia, né? Irmão Adriano, irmã Adriana, irmão Geraldo, irmã Shirley, irmã Edna, irmão Davi, irmão Gil. Cada um de nós, casa, somos muitas casas que são habitação de Deus, que forma, portanto, uma grande cidade. Então, ao olharmos para a Nova Jerusalém, você precisa enxergar aqui dentro, enquanto sendo uma parte integrante desse complexo divino humano. E é nesse ponto que eu quero chegar aqui com os irmãos. Essa cidade, ela é belíssima. Ela é obra do Deus triuno. Ela é o produto da economia do Deus triuno. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não somente projetaram essa casa, não somente projetaram este edifício, não somente projetaram essa cidade, como eles então, aqui nessa altura profética, eles já levaram a cabo o seu propósito. Então Deus tem um propósito para com os seus eleitos. E aí você deixa sempre aí na nota de rodapé da sua memória, que quando nós falamos que Deus tem um propósito para os seus eleitos, isso não exclui do propósito geral os não eleitos. Perfeito? Ou seja, então eu sou eleito, então o outro não é eleito, o outro está... Não. Pode ser que haja um que não seja eleito de Deus, ou seja, não faz parte do projeto específico do Deus triuno, mas certamente ele pode se encaixar dentro de um projeto geral de Deus, que não implica certamente condenação eterna. Ele poderá ser um salvo, estar redimido e estar numa outra condição que não formando esse grande edifício de Deus. Então eu quero, neste momento, focar aqui a questão desse trabalhar de Deus, desse projeto consumado da economia de Deus nos seus eleitos. Nos eleitos de Deus. Aí nós vemos que essa cidade, ela é feita de ouro puro, de pedras preciosas e de pérolas. Não é isso mesmo? Ou seja, essa cidade, ela é uma cidade preciosa. É uma cidade valiosa. Essa cidade, ela tem a glória de Deus. E não somente tem a glória de Deus, mas ela procede de Deus. Olha o capítulo 21, como nós lemos aqui, no versículo 10. Lá no finalzinho diz assim, olha: Jerusalém que descia do céu da parte de Deus. Essa expressão da parte de Deus não quer dizer simplesmente que veio porque Deus a enviou. Da parte de Deus é uma expressão que pode ser encontrada no livro de Gênesis, no capítulo 2. Lembram lá quando Deus olhou para o homem, Adão, e ele estava sozinho? E então Deus falou: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E aqui vale a pena aqui trazer uma pequena reflexão.
sem detrimento de outro pregador, que não é o objetivo nosso, mas tem um pregador que está sendo um dos mais famosos do Brasil atualmente, em razão do método que ele se utiliza para pregar. Ele prega com graça, né? Ele faz a pregação, seria um tipo de... Como é que dá aquelas piadas que são rápidas, pastor? Stand-up, né? Uma espécie de stand-up. As piadas são curtas, mas são muitas piadas. Aí o povo de Deus está adorando, está amando, porque eles... glória a Deus, maravilha. Só que nesse intuito de tornar a mensagem mais digerível, o irmão, talvez inconscientemente, não sei também, não posso julgar porque quem julga é o Senhor, ele acaba trazendo alguns prejuízos à verdade de Deus. E um deles é este, quando diz que Adão estava muito bem lá no jardim, tranquilo, feliz da vida, completamente preenchido, e Deus ficou com inveja da paz e da alegria de Adão. E Deus diz assim, vou acabar com a alegria e a paz dele agora, quer ver? Vou arrumar uma mulher para ele. Aí fica engraçado, porque logo, não é, pastor? Entra em tom de brincadeira, de casamento, enfim. Mas Deus não estava com inveja de ninguém. Não é? E a Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só, no sentido de que o homem fora criado com um propósito de representar a economia de Deus. Ou seja, Deus quer fazer deste homem criado, que representa Cristo. Adão, no seu estado de não caída, é um símbolo, é uma representação, uma prefiguração de Cristo, conforme está em Romanos capítulo 5, versículo 14. Perfeito? Quando diz, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora. Atenção para essa frase, que ele seja idônea. Aqui está um ponto, eu quero que os irmãos permitam que isso entre no coração dos irmãos. Vou fazer uma auxiliadora, mas não disse, farei uma auxiliadora. Não, farei uma auxiliadora que ele seja idônea. Ou seja, existe aqui uma oração adjetiva que não somente qualifica, mas que especifica e que restringe o tipo de esposa que Deus faria ao homem. Uma auxiliadora que lhe seja idônea. A palavra idônea significa exatamente que seja da sua própria natureza. Não é apenas uma auxiliadora, mas uma auxiliadora que participe da mesma natureza do homem. Então, é por isso que quando ele diz que ele seja idônea, o primeiro procedimento de Deus foi trazer os animais. Por quê? Para que Adão não somente percebesse que o macaco tinha macaca, a vaca tinha um boi, o boi tinha a vaca, o cachorro tinha a cadela, cada animal tinha o seu par. Não somente para ele observar isso, mas para que ele então desejasse a sua auxiliadora e a procurasse naquela fila enorme de animais que tinha lá. Lógico que tudo isso é uma linguagem pedagógica. Não vai imaginar você nunca que um dia Adão sentou numa pedra, pegou um caderno e começou a colocar e escrever o nome desses animais. Aqui Deus quer nos ensinar algo, né? Ele quer ensinar o quê? Daqui a pouco vai ter alguém que vai me ligar lá em casa, ou melhor, vai mandar um e-mail para mim, é capaz, me questionando. Então, pastor, você está querendo dizer então que Adão não colocou nome nos animais? Naquele dia que Deus, lá em Gênesis, as pessoas estão preocupadas em colocar o nome nos bichos. Estão preocupados com isso. E estão perdendo o sentido disto. Qual o sentido? Deus queria demonstrar que ainda que houvesse milhares e milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de animais, mas nenhum era da natureza do homem. Nenhum era da mesma natureza de Adão. Ou seja, nenhum serve para ser auxiliadora de Adão. No sentido de que se Adão representa Cristo, então Cristo terá uma auxiliadora, que será com ele uma só carne, mas que não serve qualquer um. A sua noiva tem que ser da sua própria natureza. A noiva de Cristo tem que ser Cristo. A noiva de Cristo tem que ter a mesma natureza de Cristo. Razão porque em Efésios capítulo 4, versículo 12, 13 e 14, diz que um dia todos nós vamos chegar à medida da estatura de Cristo, compartilhando a sua própria natureza.
a estatura de um varão perfeito. Então, fala-se de um processo pelo qual nós chegaremos a ser como Cristo é. Por isso, então, que Deus colocou um profundo sono no homem, e Deus retirou do seu lado carne e osso, tirou da sua própria substância. Quando tirou de Adão da sua substância, edificou disso uma mulher. Quando então o homem acordou, que viu a Evona, o que ele disse? Esta, afinal, esta, enfim, o que implica que ele tinha uma expectativa anterior de encontrar uma auxiliadora, como ele próprio dissera, ou como o narrador do Gênesis narra, né? Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea, e agora, enfim, esta é osso de meus ossos e carne da minha carne. Disso podemos entender Eva em Gênesis capítulo 2, ou que seja a mulher, porque até então não se chamava Eva ainda. A mulher de Gênesis 2, ela veio de onde? Da parte de Adão. Então alguém poderia simplesmente dizer que aquela mulher, como está aqui no capítulo 21, versículo 10, ela saía da parte de Adão. Esse da parte quer dizer da natureza de Adão. Então essa cidade, ela vem da parte de Deus, porque ela participa da natureza de Deus. Perfeito? Então observe então que Deus, quando diz que ele está edificando uma cidade, quer dizer que ele pegou homens como nós, que outrora éramos barro, porque o homem foi feito do pó da terra, e que ao nos convertermos a Cristo, por meio do Evangelho, nós fomos transformados em pedras, como o próprio Cristo dá testemunho para Cefas, dizendo, olha, tu se chama Kefas, mas agora será chamado de Pedro, que quer dizer uma pequena pedra. E esse Pedro viria a dizer na sua primeira carta, capítulo 2, versículos 5, 6, 7 e 8, ele diz, e todos vós, como pedras que vivem, sois edificados uma casa de Deus. Portanto, nós temos o pó da terra. Agora esse homem é feito pedra, agora essa pedra precisa passar por um processo de lapidação, um processo de transformação, para que essa pedra por fim venha a ser uma pedra preciosa. A Nova Jerusalém, enquanto uma cidade preciosa, feita de ouro, pérolas e pedras preciosas, é o resultado de duas coisas, ou melhor, de três coisas. Nós temos ouro, nós temos pérola, e nós temos pedras preciosas. O ouro é a natureza divina. Em toda a Escritura, o ouro, ele é um símbolo daquilo que Deus é na sua natureza. Como o ouro é um mineral, é uma pedra preciosa, no sentido do seu valor, que é um mineral ímpar, então ele assume essa posição, esse lugar simbólico de representar a natureza de Deus. Quando diz que a cidade é de ouro puro e a sua praça é de ouro puro, está dizendo que a natureza desta cidade, ou seja, a natureza do povo de Deus é a natureza de Deus. Abra sua Bíblia rapidamente aqui em 1 Pedro, 2 Pedro, é 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Os irmãos observem essa característica da cidade santa, que é o ouro enquanto a natureza de Deus. Diz assim, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então observe esse texto. Primeiramente aqui diz o quê? Que pelo divino poder de Deus, visto como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então nós temos aqui um caminho. Quando diz que nos conduzem à vida e nos conduzem à piedade, quer dizer que nós estamos sendo o quê? Conduzidos a um nível de vida
e há uma participação das virtudes de Deus. Então, que você compreenda que ser um cristão ou que ser um servo de Deus não é meramente você ter uma religião, não é meramente você ser membro assíduo ou um membro arrolado numa denominação cristã, que seja evangélica, e que você deve ser batizado naquelas águas frias, com aquele roupão branco, e depois ir ao culto de doutrina, e ao culto de domingo, leva um dinheirinho para ajudar o pastor, coitado, e só isso. Para disso. Em nome de Jesus, não perca mais o seu tempo. Não perca mais o seu tempo. Eu acho que basta o tempo que nós já perdemos com uma vida religiosa, com aquela mentalidade, aquele olhar de achar que servir a Deus é viver essa vidinha de ter uma religiãozinha e uma igrejinha e um cultinho para Deus. Deus não pode ser servido por mãos humanas. O único serviço que agrada a Deus é aquilo que Ele próprio realiza em nós. Então, se você quer servi-lo, então você deve conhecê-lo e conhecer a sua vontade, o seu propósito, e o servir, portanto, tornar-se agora a sua entrega e a sua participação dentro desse processo que não é temporal, é um processo atemporal. Deus um dia te criou, você era meramente barro. Barro, pó da terra. É isso que o homem é em si mesmo, apenas barro. Quando você olha para a vida humana, você vê o homem nascendo e morrendo e voltando ao pó ou ao barro, que seja. A vida humana, se ela se esgota nisto, então, como diz o apóstolo Paulo, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Porque ô vidinha miserável. Vidinha que começa e quando começa a ficar mais ou menos você morre. Não é? Isso quando você não tem uma vida com alguns problemas que tornam ela cada vez pior. Tem pessoas que não se matam por algum motivo que ele tem no seu coração, de fé, de alguma coisa, mas que gostaria muito de ir embora desse mundo porque não faz nenhum sentido ficar aqui. Não é? Quanto sofrimento não existe aqui nessa vida. Então você não pode jamais imaginar, ou jamais você pode pensar que a vida em relação a Deus se esgota nessa experiência aqui na terra. Não. O Senhor te criou, agora você foi chamado. Quando então o Senhor te chama, Ele te chama segundo o seu propósito. Deus tem um propósito na sua vida muito maior do que a sua própria vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus implica em você reconhecer que há algo maior do que você, no qual você está incluído. Imagine então, quando é que a vida ganha sentido? Quando você compreende que a vida não se esgota nessa vida terrena, mas que você, enquanto uma criatura de Deus, você é chamado por Ele para participar de um projeto maior do que você mesmo, do que essa vida terrena. Por isso é dito aqui, olha, que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então a vida e a piedade é o nosso alvo de experiência. Vida e piedade. A vida e a piedade. Então você começa agora a pensar, poxa, eu não quero saber mais daquela vidinha de crente, no sentido, não do crente em Deus, no sentido daquela vidinha religiosa. Né? Passou a vida todinha católico, agora virei crente. Saiu do espeto, caiu na brasa. Né? Que coisa mais sem futuro, pastor Josué? Qual é a palavra, o adjetivo que eu vou ter que usar para poder explicar melhor que essa coisa é invenção dos homens? Você precisa compreender a Deus, até porque o nosso chamamento é conhecê-lo, não é? Até que cheguemos ao pleno conhecimento de Deus. Então, entenda você que o Senhor já nos deu pelo seu divino poder. Portanto, não confie em você mesmo, não é algo humano, não é algo que você conseguirá pela sua capacidade humana ou pela sua capacidade intelectual. Não. É pelo divino poder já foram dadas todas as coisas. Que conduzem, que nos levam à vida e à piedade. Olha como diz o versículo lá no finalzinho. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Você foi chamado para a glória e virtude. Vida, piedade, glória e virtude. Então há um alvo. Há um alvo.
Imagine só você começar a compreender isso. Cada vez que você compreender um pouquinho mais dessa verdade, o Espírito Santo vai te tornando cada vez melhor. Porque a vida humana, em si mesma, é uma vida de pecado. A vida de pecado a que me refiro, talvez você fale, não, pastor, eu já me livrei do pecado há muito tempo, eu me tornei cristão, parei de beber, de fumar, não vou mais à boate, nem canto música do Roberto Carlos. Estou totalmente sem pecar agora. O pecado não é isso a que me refiro. A vida de pecado é essa vida de egoísmo. Esse egoísmo de não querer viver em Deus. De querer se entender como autônomo, como dono de si mesmo, como tendo a razão de si mesmo, como sendo tudo em si mesmo. Essa vida egoísta que nos leva a lutar, a matar, a destruir pessoas, a contender com pessoas, a humilhar pessoas, a pisar nas pessoas. Olha para o mundo. Olha a condição do mundo. O mundo não precisa de mais igrejas institucionalizadas. Não precisa. Ou precisa? O mundo não precisa de mais escolas. Os grandes países com as melhores escolas são os que mais matam pessoas, que invadem países e vão lá destruir pessoas, matar crianças, mulheres, jovens, adolescentes, todo mundo. Chega lá, ataca bomba e destrói tudo e acaba. E depois larga todo mundo morrendo e vai embora. São os doutores, os donos da intelectualidade do mundo. Então, a única saída para o homem, qual que é? É que ele compreenda a razão da sua existência. Fomos chamados a isto. O versículo 4 diz, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Então o homem, olha, você é chamado a participar da natureza divina. Você será um coparticipante. Essa natureza divina é a natureza de Deus, ali representada pelo ouro. Em Apocalipse capítulo 21, a cidade é de ouro puro. A cidade é de um ouro puríssimo. É de um ouro tão límpido que chega a ser transparente. Que fala de uma natureza totalmente transformada, totalmente mudada. De maneira, então, que é dito que na medida que nós nos tornamos participantes da natureza divina, vai havendo um processo de cura. Olha aí no 4, lá no finalzinho. Vai havendo também um processo de libertação, né? Um processo de transformação, livrando-vos. Livrando-vos. Então você foi chamado para a vida, para a piedade, para a glória e virtude de Deus. E para isso Deus te capacitou, Ele já te deu, pelo divino poder, tudo o que é necessário para que você alcance esse alvo. De maneira que Ele nos faz, então, nesse processo, participantes da natureza divina, livrando-nos. Ou seja, na medida que você recebe mais natureza divina, você vai sendo livrado, no sentido de ser curado, transformado, liberto das paixões que há no mundo. Esse mundo aqui não é a terra. Esse mundo é esse espírito que age dentro do coração e da mente de todos os homens, até porque o mundo é uma criação dos homens. Quem cria o mundo são os homens. Por exemplo, os animais, eles não têm mundo, eles vivem na terra. O suporte de existência dos animais é apenas sensorial. Eles nunca vão transformar um lugar. Não tem uma vaca que chega no lugar, dá uma olhada, para esse terreno é bom. Não precisa uma vaca pensando nisso, né? Esse terreno aqui, eu vou dar uma arada nele, construir aqui um prédio. Já viram isso? Quem faz isso, quem é? Não são os homens? Os homens é que criam o mundo. Só que o mundo criado pelos homens é uma expressão exterior do mundo que está dentro do coração do homem. Por isso que o mundo de 1950 não é o mesmo mundo de 2015. Porque o homem de 2015 não é o homem de 1950. Não é o mesmo. Então o homem vai mudando, o mundo vai mudando, porque o homem constrói o mundo que tem no seu coração, que tem na sua mente, dentro da sua própria alma. Então, quando diz aqui que nós nos tornamos participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção, mostra este processo. Então a palavra talvez melhor aqui seja processo. Você e eu, cada um de nós,
estamos dentro de um processo. Se você entender isso, as coisas melhoram um pouco para você. Você para um pouco de lutar para conquistar alguma coisa aqui na terra. Quando eu falo de conquista, eu falo dessa conquista egoísta, não da conquista humana, normal, natural. Esse desespero, essa luta acaba, porque você agora começa a voltar-se para dentro de si e procura se encontrar dentro desse processo e experimentar esse processo de mudança. A cidade é de ouro porque ela é participante da natureza divina. Agora, pense comigo você, se a cidade fala profeticamente do povo eleito de Deus, e ela é de ouro puro porque é constituída da natureza de Deus, e esses eleitos somos nós, olhando imediatamente no tempo, como é que você consegue relacionar você, enquanto um ser, sendo o que ela diz que você será? Porque aqui essa Nova Jerusalém, ela é profética, então ela não é presente, ela é futuro. João já a contemplou profeticamente, porque ele estava no tempo kairos de Deus. Ele foi arrebatado, ou seja, arrancado do tempo cronológico, ele saiu do tempo e do espaço, e foi então para uma outra dimensão temporal, no caso o kairos, e ali ele diz que ele contemplou essa cidade consumada. Sabendo que essa cidade consumada participa da natureza de Deus, e você então faz parte desse povo, como é que você consegue relacionar, pensar, considerar você naquela condição? Há ou não há um processo pelo qual passar até atingir aquele lugar, aquela condição de cidade gloriosa, cheia da glória de Deus? Sim ou não? É por isso, então, que as portas são de pérolas. Interessante que as pérolas, elas não existem a priori. Deus não criou pérolas. Pérolas é o resultado de um processo de sofrimento da ostra. Que quando então um grão de areia entra naquela superfície sensível da ostra, e ela então se fecha, então ela é ferida, aquele grão fere a ostra. E de ferida que ela está com aquele grão ali, ela fica fechada, sofrendo ali aquela dor, e daquele então ferimento, sai então ali alguns elementos que, envolvendo aquele grão, dentro de um processo doloroso e um processo longo, de muito tempo, acaba aquele grão por se tornar, com os elementos da ostra, aquela secreção que sai dela, tornando-se uma pedra, ou melhor, tornando-se uma pérola. A pérola é o resultado, é o produto de alguém, de algo que foi ferido, e que pelo seu sofrimento transformou um grão de areia numa pérola. Ou seja, isso fala de cada um de nós, que como pessoas terrenas, né, houve o ferimento da ostra que representa Cristo. Ou seja, o meio pelo qual nós temos acesso, porque a porta é de pérola. O que são as portas, senão o acesso? Ora, para eu fazer parte dessa cidade, desse empreendimento divino, dessa economia divina, desse projeto, você não pode entrar por outro lugar senão pelas portas. E as portas, que é esse acesso, é por meio da pérola, isto é, por meio do sofrimento de Cristo, por meio da obra de redenção de Cristo. E é somente nesse sofrimento e nesta redenção que nós somos o quê? Regenerados. Nós somos feitos, então, pérola. Pérola é um processo de regeneração, de sofrimento, morte e novo nascimento. A pérola é o nascimento que nasceu do sofrimento e da morte. Entenderam isso? Perfeitamente? Agora, então, a maneira pela qual nós temos acesso a esse empreendimento divino, a participar dessa cidade divina, é por meio, então, da obra sacrificial e da obra vicária de Cristo Jesus. Ou que seja, de Jesus Cristo, que nós temos acesso. É por isso, então, que é dito que essa cidade, que não tem apenas os eleitos do Novo Testamento, mas também os do Antigo Testamento, haja vista que lá estão os nomes dos 12
das 12 tribos de Israel nas portas da cidade, e o nome dos 12 apóstolos nos fundamentos da cidade, nos alicerces da cidade, que são 12. Então são os eleitos do Antigo e do Novo Testamento reunidos nessa cidade, de maneira que essa cidade ela tem 12 portas. 12 é o número da plenitude. Isso acaba com esse egoísmo evangélico de querer mandar todo mundo para o lago de fogo e achar que só nós somos de Deus. As portas da cidade são 12, ou seja, ela tem uma plenitude de alcance, ou um alcance em plenitude da humanidade, razão pela qual nós temos 3 portas ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste e 3 ao oeste. Ou seja, todos os homens, onde quer que ele se encontre no planeta, ele tem acesso e é alcançado pela economia de Deus, pelo propósito de Deus. São 3 portas, porque indica o Deus trino. O Deus triuno quer dizer o Deus eterno na sua economia. Então, o Deus trino, ou seja, na economia de Deus, Deus alcança os que estão no norte, os que estão no sul, os que estão no leste, os que estão no oeste. Fala então de uma universalidade do alcance da obra de redenção e de regeneração de Deus para os homens sobre a terra. Ou seja, mesmo os homens do Antigo Testamento, que não viram o Cristo de Deus, que não o experimentaram mediante o Espírito da realidade, dado por ocasião da ressurreição de Cristo, entretanto, eles, pela fé, eles alcançarão essa mesma bênção. Tanto é que quando nós lemos Hebreus capítulo 11, vemos ali o escritor aos Hebreus, encorajando os crentes do Novo Testamento a prosseguirem na caminhada. Ele vai dizendo, olha, visto que temos uma grande nuvem de testemunhas, que eles vieram antes de nós, e eles venceram pela fé. Ou seja, nós somos encorajados, nós, os do Novo Testamento, somos encorajados a prosseguir, tendo como exemplo a vida dos santos do Antigo Testamento. E aí ele começa desde Abel, lá no Antigo Testamento, o primeiro Marte como um símbolo da fé. É isso, irmãos, que eu fico pensando. Hoje em dia fala muito da fé. Aí quando eles nos veem, no ministério de Volta à Palavra, fala, vocês não têm fé. Está ali uma irmã que sofreu um acidente semana passada, o outro veio falar que o outro morreu. Não é assim? O outro que está com problema no casamento. Irmãos, vamos fazer uma campanha para expulsar as bruxas. Uma campanha de libertação, não é isso? Aí eles dizem que isso é ter fé. Por isso que tem essas instituições religiosas que usurpam, né, o lugar de Deus, se colocam como deuses e obrigam agora Deus a querer abençoar as pessoas em nome de quê? Da fé. Aí eles colocam todo mundo, você tem que ter fé. Fé é você tomar posse de tudo aquilo que o seu coração deseja. Mas isso é falso, porque o primeiro exemplo de fé que a Escritura nos dá, se você quiser saber sobre a fé, você não pode deixar de ler Hebreus 11, que é o capítulo, né, que faz apologia à verdadeira fé. É o capítulo que faz ali uma exposição acerca da fé de Deus. E para demonstrar essa fé genuína, o primeiro exemplo, que é o protótipo, é Abel. Abel, pela fé, ofereceu o melhor sacrifício a Deus. Melhor sacrifício do que o seu irmão. Por isso ele foi o quê? Morto. Aí, cadê a fé de Abel que não o livrou da morte do seu irmão? É porque a fé não significa que você vai conquistar todos os desejos terrenos do seu coração. Isso é tolice, isso é mentira, isso é engano. A fé é quando você se apropria numa consciência da verdade daquilo que Deus é e daquilo que Deus deseja. Ainda que imediatamente, ou pragmaticamente, ou empiricamente, as coisas podem não ir muito bem. Ele vai dar lá exemplos, inúmeros de exemplos de santos que vieram antes de nós e que são nos dados como exemplos de pessoas que venceram. Aí Paulo diz, então, vocês continuem correndo, não parem, porque à semelhança deles nós também venceremos. Aí surge um questionamento, ora, então eles alcançaram ou não alcançaram
o que nós queremos alcançar. Aí então, em Hebreus capítulo 11, tem a resposta. Abre lá rapidamente, capítulo 11, versículo 39 e 40. Que é um texto que comprova que, embora eles não tenham alcançado, mas eles também alcançarão. Diz assim: ora, todos estes, e estes aqui são os nomes que ele citou nos versículos anteriores, todos esses obtiveram bom testemunho. Por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. No final, todos serão aperfeiçoados, os de lá e os de cá. Os de cá primeiro do que os de lá, até porque já estava dito que os últimos, que éramos nós, serão os primeiros. E os primeiros, que eram eles, serão os últimos. Mas essa é a economia de Deus. É o modo como Deus desenhou a sua obra para consumá-la cabalmente. De todo modo, essas portas que estão para os 4 cantos da terra apontam aí essa possibilidade de regeneração para todos no tempo e no espaço. Então, mesmo aqueles que não receberam ainda esse espírito de filiação, mas pela fé eles entraram ou entrarão na Nova Jerusalém pelas portas de pérolas. Então, as portas de pérolas é o nosso ingresso. Ou seja, somente regenerados entrarão nesta cidade. Devemos também lembrar que quando nós falamos de regeneração, nós não estamos falando de um processo único e estanque. Porque geralmente fala assim: não, nosso espírito foi regenerado, pronto, acabado. Agora nós seremos transformados na alma para por fim sermos glorificados no corpo. Bem, isso tem algum sentido quando você quer trazer uma pedagogia mais específica do espírito, alma e corpo. Entretanto, o novo nascimento, que é a regeneração, é o fato de nós sermos feitos novo homem. E nós, para sermos novo homem, ainda falta muito. Então, o processo de regeneração é longo. Esse processo de regeneração ocorre na medida em que nós deixamos o estágio de pedras brutas para sermos pedras preciosas. Por isso que as pedras preciosas que cravejam esta cidade são pedras que outrora eram meramente uma pedra, mas que em razão da profundidade em que ela se encontrava, dentro da terra, da pressão da terra e do calor da terra e do tempo da profundidade, pressão e calor que ela sofreu, ela vai ganhando resistência até tornar-se uma pedra preciosa. As pedras preciosas também não existem a priori. Elas são o produto de uma transformação que uma pedra, teoricamente comum, sofre no interior da terra. É a pressão da terra, é o calor da terra que transforma. E nisso nós temos então que compreender que essa nova Jerusalém, essa cidade, esse projeto, esse edifício, que são os eleitos de Deus, que somos nós, para chegarmos numa condição de ouro puro, como é aquela cidade, participantes da natureza divina, termos entrado por essas portas, de regeneração, de novo nascimento, e dessa transformação, nós temos que considerar um pouco o sofrimento. O sofrimento. Ou seja, infelizmente o homem, instintivamente, ele luta contra o sofrimento. Nós não queremos sofrer nenhuma espécie de perda, de prejuízo, de dano. Nenhuma. Esse nosso ego, ele é tão forte que ele resiste até a Deus. E tem mais. O homem mais santo da terra, ele é capaz de se rebelar contra Deus no momento de dor. Basta você ler o livro de Jó e você terá uma compreensão clara como que Jó, que recebeu o testemunho do próprio Deus, que era homem íntegro, homem temente a Deus, um homem mesmo que, quando Deus dá o testemunho, então dá dado, né? Pensa num homem excelente diante de Deus. Excelente não quer dizer perfeição.
Excelente é quando você, na medida daquilo que você pode dar, você se dá por completo. Isso é excelência. Não se pode exigir excelência como perfeição. A excelência é você se entregar totalmente na medida daquilo que você próprio recebeu. Você não pode dar o que não tem, mas também você não pode negar o que você tem. Era o caso de Jó. Ele era um homem excelente naquilo que ele tinha recebido até então. E então, quando você lê o livro de Jó, você percebe que ele tem uma divisão, né, uma tríplice divisão. Você vai encontrar o Jó numa condição de bonança, numa condição de fidelidade, numa condição de prosperidade, nos capítulos 1 e 2. Até então que Deus permite que o gramunhão entre e destrua a sua vida. Aí ele entra no segundo processo de vida destruída. Perde filhos, perde bens, perde dinheiro, perde animais, perde tudo. Só não perde a mulher, que resolveu ficar do lado dele, falando. Mas é proposital de Deus. Porque depois o indivíduo perde tudo e ainda tem alguém para poder ficar no ouvido falando, para aumentar a pressão do sofrimento. Porque ninguém merece, né? E aí você vai ficar então nesse miolo do livro, até que no capítulo 38, Deus aparece para ele e começa o processo de restauração. Mas nesse período maior da vida de Jó, segundo o seu livro, ele sofreu tanto, mas tanto, e aí Deus ainda enviou mais 3 amigos, ou seja, 4, que ficaram conversando com ele. Os amigos acusavam ele, falavam, até um ponto que Jó ficou tão desesperado que ele começou a apelar contra Deus. Então, o livro de Jó, a experiência de Jó, aí tem pessoas que ficam perguntando, pastor, mas Jó existiu? Não esqueçam isso, aprenda o que o livro está dizendo e você terá ganho tudo o que ele pode dar. Perfeito? Então, nos mostra que até o homem, né, como Jó, por exemplo, ainda chega a blasfemar de Deus diante dos sofrimentos. Então, quando você começar a compreender que os sofrimentos, eles contribuem para o seu aperfeiçoamento, e o sofrimento não é somente o sofrimento de alguém que está num país que sofreu um terremoto. Não, mas qualquer sofrimento, o sofrimento ele pode ser definido como aquilo que te causa dor. Por exemplo, se alguém te fala uma palavra muito forte, e aquela palavra te fere, isso é um sofrimento. Mas só te fere porque existe um ego aqui dentro, muito forte, que resiste à vontade de Deus. Porque o que é a vontade de Deus? Se não nos integrar nele completamente, para que o homem possa ter na sua consciência completamente já estabelecida a ideia de que nós existimos nele, por meio dele e para ele. Não sobrou nada para você. Deus é a razão final de todas as coisas. Só que o homem não quer isso. O homem não quer que seja tudo para Deus, por meio de Deus para Deus. O homem quer em si mesmo, para si mesmo e em si mesmo. O homem quer ser o centro. É a questão do antropocentrismo, é a centralidade do homem na história, o que a religião cristã evangélica tem feito muito nesses últimos dias. Então, o Cristo fala assim, olha, quando o teu olho direito te faz pecar, você deve fazer o quê? Arranca-o. É lógico que ele não está falando nem de arrancar o olho, e tampouco está falando do olho, porque ele próprio disse que é do coração que procedem os maus desígnios e não do olho. Quando diz a tua mão direita te faz pecar, corta, ele não está falando da mão, porque não é da mão que procede, é do coração que procede. Mas está dando um exemplo que quando você se depara com uma situação que te leva a pecar, você terá que tomar uma decisão radical contra você mesmo, e essa decisão radical te levará ao sofrimento. Então, o evangelho é uma proposta de sofrimento. Por que o evangelho é uma proposta de sofrimento e não uma proposta pare de sofrer? Por quê? Porque o sofrimento é o caminho do aperfeiçoamento, é o caminho do quebrantamento, é o caminho da destruição do egoísmo.
para que você seja totalmente quebrantado e se liberte dessa força egoísta que te faz querer ser senhor de tudo. É por isso que tem o etnocentrismo. Quando tem uma nação, por exemplo, que se impõe sobre a outra. Isso é uma expressão do pecado. A inveja de querer o que é do outro. A mágoa, a capacidade de se ferir por alguma coisa e a incapacidade de libertar ou liberar a outra pessoa de qualquer culpa. Isso é uma expressão do pecado. Então, quando o indivíduo ele decide, ele recebe, então entrar nesse caminho do evangelho, ele vai percorrer um caminho de sofrimento, porque é esse caminho que nos levará então a sermos por fim pedras preciosas. Agora, esse sofrimento, ele não pode ser qualquer tipo de sofrimento. Você não pode gerar esse sofrimento. Esse sofrimento tem que estar em consonância com a palavra. Observe que a edificação da Nova Jerusalém, ela se dá sobre 12 fundamentos, nos quais estão escritos ou inscritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Imagine só essa grande cidade simbólico-profética, que procede de Deus, que tem a glória de Deus, que é de ouro puríssimo, cujas portas são de pérolas e estão cravejadas de pedras preciosas. Imagine que ela está edificada e sustentada em 12 fundamentos. O fundamento não é o que estrutura e o que sustenta, o que mantém a cidade. Então, o que essa cidade, onde, em que essa cidade se sustenta, senão nos 12 apóstolos, não no sentido de 12 pessoas, 12 homens, mas no sentido daquilo que eles representavam no âmbito da revelação da verdade de Deus. Querem ver algo? Efésios, capítulo 2, versículo 20, diz assim, olha: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Pronto. Sabemos então que a igreja é edificada sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas. Apóstolos são aqueles que estabeleceram, a partir da revelação que receberam de Cristo, do Espírito da realidade, a doutrina neotestamentária. Então nós, enquanto pedras, somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Agora veja aqui, em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 e 11, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. E outro edifica sobre ele, porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Cristo Jesus. Ora, o fundamento é Cristo Jesus, perfeito? Então essa cidade não pode ser edificada sobre outro fundamento, senão Cristo Jesus. Só que é dito que esses fundamentos são 12. Estão escritos o nome dos 12 apóstolos. E é dito em Efésios 2 que a igreja ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Aí eu pergunto, ora, esse fundamento é Cristo ou os apóstolos? Há porventura uma dicotomia? Há uma incoerência na revelação? Não, é que os 12 apóstolos estão ali representando a sã doutrina neotestamentária, a qual é Cristo. Então o apóstolo, ou melhor, os fundamentos dos apóstolos constituem-se na doutrina acerca de Cristo e, portanto, na palavra revelada no Novo Testamento. E aqui é um ponto muito importante, porque a despeito de nós asseverarmos e declararmos alto e bom som que o povo de Deus é uno, ou seja, não existem dois povos de Deus. Não tem um povo de Deus que é da Assembleia e outro povo de Deus que é da Batista. Não, o povo de Deus, primeiramente, são pessoas independentemente dos nomes que elas carregam. Ah, tudo bem, como é que você está? Ah, você é evangélico, eu sou, e você também. Você é de onde? Não, eu sou da Sara. E você? Não, eu sou de onde? Sei lá, da Casa da Bênção. Aí, são dois filhos de Deus, mas que cada um carrega uma placa. Não é assim?
Nós sabemos que essas placas, elas de nada servem positivamente. Absolutamente. Ou seja, são todos filhos de Deus e todos servos de Deus. Perfeito? Não se faz distinção. Não vai ter um anjo naquele dia com um livro na mão perguntando: você é MDVAP por aqui. Você, né? E hoje para o inferno. Né? Não existe isso. Isso não existe. A questão é: estes são os que vêm de grande tribulação e lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Pronto. É o sangue do Cordeiro a chancela que te ingressa na eternidade com Deus. Nada mais do que isso. E Jesus Cristo, enquanto o Cordeiro de Deus, que morreu desde a fundação do mundo, ele não é propriedade do ministério apostólico, de volta à palavra. Não é. Ele não é nosso enquanto propriedade. Ele é nosso enquanto um bem que nos foi dado, um dom que nos foi dado gratuitamente, como também foi dado a todos os que creram nele. Então, esqueçam as placas. Bem, eu dizia, embora essa seja uma verdade muito verdadeira, acontece um detalhe. Tem um detalhe, existe um detalhe. É que você e a sua família, você está dentro de um processo de edificação. E essa edificação acontece sobre o fundamento da palavra apostólica revelada, que é o Cristo da Escritura, e não qualquer Cristo. Então, nesse sentido, pode ser o caso que as placas tragam prejuízos, no sentido de que às vezes você dedica 10 anos da sua vida para uma placa, para uma instituição. Você dedica tempo, dedica zelo, dedica dinheiro, às vezes sem poder. Você contribui com a sua presença, com o seu serviço, com as suas orações, toda uma dedicação a uma instituição dita cristã, evangélica. Mas a pergunta é: tudo isso, essa entrega, essa dedicação, esse serviço, isso é retribuído, é devolvido na forma de edificação sobre a palavra ou edificação sobre qualquer coisa? Olha o texto de 1 Coríntios capítulo 3. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, ok? Versículo 11 diz: o fundamento quem é? Cristo Jesus. Aí o 11 fala: ninguém pode lançar outro fundamento. Ah, pastor, mas aí nesse caso está tudo tranquilo, porque as instituições todas, elas têm Cristo Jesus como fundamento. Aí eu faço igual o irmão Gilmar faz no WhatsApp. Será? Será mesmo que todas as instituições ditas cristãs, evangélicas, têm por fundamento a pessoa de Jesus Cristo? E eu pergunto como quem quer que os irmãos reflitam sobre isso. Ah, pastor, mas você conhece alguma igreja cristã evangélica que não tem a Jesus Cristo como sendo o fundamento? Eu falei, eu conheço a maioria. Né? Porque o fato de você colocar Jesus Cristo é o Senhor, dizer que Jesus Cristo salva, que Ele liberta, e que Ele abençoa, e que Ele te ama, isso não significa que tem o fundamento. Porque o fundamento é aquilo que é essencial e sem ele você naufraga. Essa semana me mandaram um vídeo. Mandaram um videozinho de um pastor muito famoso no Brasil, muito famoso. É o pastor que mais tem tempo de televisão, mais do que o Silvio Santos, inclusive. E ele dizia o seguinte: alguém perguntou para ele, porque tem um momento de perguntas, né? Pergunte ao missionário e ele responde. Aí a pergunta foi a seguinte: pastor, missionário, se eu não der o dízimo, eu perco a minha salvação? Resposta rápida, clara, prática. Lógico que perde. Lógico que você perde. Tá gravado, irmão. Não tem como falar que é mentira, invenção. Claro que você perde. Ele diz: todo crente precisa ler Malaquias, que é o texto mais claro acerca do dízimo. Roubarás o homem a Deus? Pergunta o homem: que te roubamos? Ora, nos dízimos e nas ofertas. Portanto, se você nega o dízimo, você é um
ladrão. Aí você vai para o texto de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, e diz que os ladrões não entrarão no reino de Deus. Portanto, quem não dá o dízimo é ladrão, se é ladrão, está perdido. Ponto final. Teologia prática, rápida, clara e simples. Né? Aí eu pergunto, se o indivíduo estabelece o dízimo enquanto um fundamento, no sentido de que se você não estiver aqui, você está perdido, então ele acabou de lançar um outro fundamento além do que foi posto, que é Cristo Jesus. Ou seja, a Escritura coloca Cristo Jesus é o fundamento. Aí vem alguém e fala, não, Jesus é o fundamento e o dízimo também é. Lançou outro fundamento. E agora você começa a desenvolver uma fé num fundamento que não é em si mesmo fundamento coisa alguma, mas você o tem por fundamento. Então, que tipo de vida cristã você vai desenvolver, se não uma vida totalmente fraca e frágil, porque é baseada na sua capacidade de tirar 10% e entregar. E quando você não consegue fazer isso, por alguma razão, você agora está cheio de culpa, e você é acusado, e você é amaldiçoado. Então, não se pode dizer que em tal lugar, ainda que lá esteja cheio de pessoas de Deus, no sentido de pessoas que creram em Cristo e foram, portanto, salvas e redimidas, mas agora o problema está no processo. O processo de edificação, que exige sofrimento, que exige transformação, santificação, ocorre no fundamento da palavra. Tira a palavra e coloca outro fundamento, você minimamente aí vai atrasar ou vai postergar o tempo da sua transformação. É bem capaz que você, não conhecendo o verdadeiro fundamento e não se fundamentando somente nele e em mais nada, você fique aí para a grande tribulação. Se brincar, você vai para as trevas exteriores, em que terá 1000 anos para poder fazer aquilo que você poderia fazer hoje e que você não fez, justamente porque você se entregou às falácias dos homens. Aquilo que lhe parecia mais conveniente e que te livrava, ou que fazia com que você não pesquisasse a Bíblia Sagrada, enquanto os livros em que contém a revelação da verdade de Deus. Aí outro lugar você vai. Aí a questão aqui é usos e costumes. Então, se você faz isso, se você corta o cabelo, você perde a salvação. E tudo isso é muito complicado, porque antigamente, tudo bem, as mulheres não podiam cortar o cabelo, senão perdia a salvação. É outro fundamento. Mas o tempo vai passando, o pastor vai soltando as cordas aqui, mas aparece um jovem de brinco. Opa, não pode porque não perde a salvação. Não é? Ou seja, de tempo em tempo sempre haverá os pecados que os homens criam para manipular as pessoas. Ou seja, qualquer fundamento que não seja Cristo, no sentido do dom de Deus para o homem gratuitamente, mediante a sua redenção, qualquer outra coisa além de Cristo é outro fundamento. E se você então não desenvolver a sua fé e a sua vida cristã somente em Cristo, você estará em prejuízo. Em prejuízo pelo menos de tempo. Quando eu falo pelo menos, porque eu poderia citar aqui outros prejuízos, né? Mas minimamente você está postergando o tempo da sua transformação, da sua glorificação, capaz que nem seja arrebatado. Não será arrebatado não quer dizer perder a salvação, quer dizer que você não está preparado para reinar com Cristo, e você então, como eleito, deverá estar completamente pronto na eternidade. Então, ao invés de você reinar com Cristo, você vai batalhar um pouquinho mais, ser trabalhado um pouquinho mais, para que você esteja com todos os santos na eternidade com Deus. Então, é por isso que é dito que os fundamentos da cidade, elas são de pedras preciosas, e estão ali os fundamentos, os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Cada fundamento tem um nome. Ou melhor, cada fundamento ele é feito de uma pedra diferente. Isso porque fala das experiências. Tratando-se da sua experiência e não da dos apóstolos, porque poderíamos também ver em cada fundamento, em cada pedra preciosa, que é de um valor e que é de uma cor diferente, de uma densidade diferente, com características próprias e diferentes, distintas, poderíamos ver ali não somente as diferenças ministeriais dos apóstolos,
como poderíamos ver as experiências dos apóstolos, como poderíamos ver as nossas próprias experiências, que somos nós edificados sobre o fundamento. Ou seja, a vida cristã, ou melhor, a transformação, a santificação, a conformação, até chegarmos a ser pedras preciosas, elas passam por um processo de experiência. Cada pedra veio a ser aquela pedra preciosa por um processo e uma experiência particular. Então não existe transformação sem que, mediante a palavra, você tenha as suas experiências com Deus. Lembram lá, quando fala da parábola do semeador? É dito que o semeador saiu a semear a semente que era a palavra do reino. Uma semente caiu à beira do caminho, a outra semente caiu no solo rochoso, a outra semente caiu em tal lugar. Bem, a semente que caiu no solo pedregoso, é dito que ela nasceu. E de repente então, a raiz da árvore daquela árvorezinha começou a descer, mas encontrando as pedras não pôde continuar o seu processo e progresso de aprofundamento. Então ela ficou ali na superfície, talvez aparecendo as pontinhas para fora da terra. E aí veio o sol. Na parábola diz, veio o sol. E quando veio o sol, porque a plantinha era superficial, não tinha raízes profundas, então ela se queimou e morreu. Aí quando Jesus interpreta essa parábola, ele diz que aquele sol que vem, ele diz, são as provações por causa da palavra. Ou seja, a palavra, ela te colocará constantemente num campo de experiência diária. Você ouve a palavra genuína, a palavra de Deus, logo virá o sol, para saber em que nível de profundidade você está com Deus, para saber se você resiste à palavra ou não. Então, no aspecto prático, constantemente nós somos colocados numa provação, numa situação, para que aquela palavra que foi semeada, ela seja testada, se ela ganhou profundidade no seu coração, se ela ganhou guarida no coração, ou se você foi para o culto, ouviu a mensagem e ficou só ali na superfície do seu entendimento. Você nem se lembra depois do que aconteceu naquela palavra. Quando vier a tribulação, você não saber de nada, vou para o lado de cá, que por aqui é mais fácil. Ou seja, quando você recebe a palavra, saiba, virá o sol. Só que não é ouvir qualquer palavra, é a palavra que é Cristo. Estou insistindo na questão do fundamento. O fundamento é Cristo, e as variedades das pedras, das cores e dos valores dizem das experiências que se adquire neste fundamento da palavra. E assim, quantos estiverem nesse processo, de fato e de verdade, sem brincar, eu falo sem brincar porque infelizmente tem muitas igrejas brincando, e tem muitas pessoas brincando em igrejas sérias. Então tem muitas igrejas que estão brincando com as pessoas, e tem muitas pessoas que, embora estejam em igrejas sérias, estão brincando nelas. Então não levam a sério, estão lá por um comodismo, estão lá somente para ostentar, talvez, que está no ministério A, no B, não, eu sou do ministério tal, porque é da palavra, é disso, daquilo, palavra poderosa, palavra... Para de bobagem. A única coisa que vale de fato é a consciência da verdade, da palavra de Deus, e as experiências que você tem nesta edificação. É o que vai te tornar uma pedra preciosa. Quem sabe um jaspe, uma safira, um carbúnculo, uma esmeralda, não sei. Cada um tem a sua experiência. Amém? Eu espero que os irmãos, com essa palavra, possam almejar cada dia mais ser inserido dentro desse processo. A palavra de hoje é processo. Tá bom? Vocês pensem, orem essa palavra e vai dar certo. Tá bom?